ao Divino Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a oportunidade que concede-nos de estarmos aqui agora, com a saúde do corpo físico, com a saúde do corpo espiritual, podendo participar dos estudos dessa casa, podendo aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus trazido aqui nos comentários do Marcelo. Que a gente receba todo esse carinho de Jesus com muito amor, com muita gratidão, pela grande oportunidade que Ele nos concede nessa encarnação, com as obras dos Espíritos, com a casa de Francisco, e com esse sentimento, Jesus, que aqui nos encontramos mais uma vez, e te agradecemos do nosso coração pela oportunidade que nos dá. Muito obrigado. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Lei do Progresso. Então, já vou trazer aqui o primeiro texto, né? Lembrando que a gente trabalha o tempo inteiro com textos, porque eles embasam, né, a palestra pública, e para o pessoal também conferir, né? Ter oportunidade de conferir, de checar, de analisar, comparar, ver se é isso mesmo, né? Então, essa questão aqui, 779, ela não é nova, nós já trabalhamos essa questão. Mas todas as aulas de Lei do Progresso, eu estou trazendo ela, porque ela nos lembra da importância do contato social. Então a gente vai estar sempre lembrando isso. Que a gente tem uma tendência de se isolar muito grande, né? De se afastar do convívio das pessoas. Vou pedir para a Raquel, por gentileza, ler para nós aí a pergunta e a resposta. A força para progredir, áurea, o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Perfeito. Então, veja bem. O que acontece aqui? A gente condiciona muito a evolução ao ensinamento, às aulas, às palestras, aos seminários. Mas a doutrina espírita, ela fala: espíritas, amai-vos. Primeiro, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então perceba-se que existe algo que engloba o ensinamento. Essa sequência, amai-vos e instruí-vos, mostra a sequência que o amor vai incluir naturalmente o ensinamento. Certo? Jesus falava: amem-se como eu vos amei. E depois ele disse: eu sou o mestre. Mas a gente lembra de Jesus por causa do amor ou porque ele é mestre? Principalmente por causa do amor. Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra de amor. E depois de mestre. Então, o ensinamento está incluído no amor. E amor é sinônimo de contato social. Quando você abre o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz lá, diz o seguinte: o que mantém os sistemas, como o sistema solar, as galáxias, é uma força chamada amor. Entende o que é amor? Amor é poder, é força, é o que mantém o equilíbrio. A grande força, a grande dinâmica do universo é o sentimento, e do sentimento você tem
O amor. Então, quando nós falamos de contato social, nós estamos falando de amor. No amor, no contato social, você vai receber a instrução que você precisa. Entende? Qual o grande problema nosso? A gente estuda, se intelectualiza e começa a abandonar o contato social. Despreza o contato social. A gente se basta, ou então tem a ilusão de que está se bastando, se completando com os livros, com os conhecimentos, com a instrução. Então a gente se afasta, fala, não, eu já sei, já entendi, já compreendi, então não preciso mais de ninguém, não preciso mais das pessoas. E isso é um erro que nós cometemos. Isso é um erro que nós cometemos. Nós vamos, no contato social, trocar experiências. Lembra que Jesus ensinou? Não se esconde a candeia debaixo do alqueire. Não se esconde a luz debaixo do móvel. O que a gente faz? A gente adquire conhecimento e esconde. Esconde. Por quê? Porque a gente tem mania de acumular posses. Então eu tenho conhecimento, já compreendi, então eu vou esconder esse conhecimento, ele é meu. E isso é um erro. O conhecimento existe para ser compartilhado, para ser trocado. É assim que a gente evolui. É assim que a gente cresce. Entendeu? Então tem gente que estuda e guarda aquilo a 7 chaves, como se existisse uma competição para chegar no céu. Como se tivesse poucas vagas no céu. A gente aprende isso nos vestibulares do mundo, né? Tem poucas vagas, vestibular. Só que na vida espiritual não é assim, não. Quando você adquire o conhecimento, você troca a experiência, informa, avisa, com desprendimento. Você tem que desejar que o outro evolua, compreenda como você também. Troque suas experiências, compartilhe com os outros aquilo que pode ser importante para o outro, aquilo que você já descobriu que é importante. Agora, o que acontece com a gente? A gente foge do contato social. A gente foge das trocas e fica acreditando que o intelectualismo, a informação, o acúmulo de informação, vai nos conduzir ao patamar espiritual que a gente deseja. Então essa questão 779, ela está dizendo isso aqui, ó, o homem aure forças em si mesmo, naturalmente. Nós fomos criados por Deus para progredir. Nós temos sistemas no perispírito, no corpo físico, no corpo mental, temos sistemas funcionando que nos movimentam a evolução. Mas nós precisamos do contato social. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Não foi isso que Jesus fez com a gente? Não está auxiliando o nosso progresso? Então, qual a conclusão dessa pergunta? Jamais se isole. Busque o contato social, busque a interação dentro da casa espírita. Busque a interação no seu ambiente de trabalho. Busque a interação no seu grupo social. Converse, dialogue. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo de trocar experiências com as pessoas. Às vezes você tem experiências riquíssimas, que você pode ajudar muitas pessoas a viverem as suas experiências de uma forma mais leve. Ajude, troque essa experiência.
Aceite também a opinião dos outros, a dica que os outros têm para te dar. Nos processos obsessivos, a primeira providência do espírito que está se vingando do outro é isolar a pessoa, justamente para que ela perca o benefício das trocas, da troca de informação. Então, quando nós falamos de progresso está diretamente relacionado a contato social. Você quer progredir, quer evoluir, quer crescer, aprenda a conviver em grupos. Aprenda a trocar. Desenvolva empatia ou simpatia, né? Desenvolva isso. Para que as pessoas se sintam à vontade de te dar um conselho, que às vezes a gente tem a cara tão fechada, tão dura, que as pessoas têm até medo de chegar perto da gente para dar um conselho, não tem? Fala, nossa, eu vou dar um conselho para essa criatura, ela vai voar no meu pescoço. Aí a pessoa não se sente à vontade para trocar com a gente. E você também não tenha medo de interagir. Tá claro isso, gente? Para que a gente se transforme em pessoas socialmente mais participativas, trocando. E assim a gente vai progredir. Então, importantíssima essa questão 779, dentro do contexto aí da lei do progresso. E outra questão também, que a gente faz questão de trabalhar e repetir, a 114, né? E a 117. Por gentileza, Raquel, pode ler as duas aí? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-lo e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Essa é outra questão também importante. São os próprios espíritos que se melhoram. Não há possibilidade de transferência de virtudes, nem transferência de defeitos. Então, se você conquistou uma virtude, eu sempre dou o exemplo do perdão, né? Você já está desenvolvendo a virtude do perdão. Vamos supor que você recebe uma ofensa de uma pessoa e você perdoa. Aí chega alguém perto de você e fala: eu jamais perdoaria, eu iria retrucar, eu iria processar, eu iria me vingar. Aí você fala: não, meu irmão, minha irmã, tem que perdoar. Fala: não, você está muito fraco, você está muito sem iniciativa. Resumo da ópera. Você que já conquistou, já entende o que é o perdão, já estudou o que é o perdão, a ciência do perdão, você já perdoa uma ofensa, uma agressão. Você consegue transferir algo que você conquistou com suor, com lágrimas, com esforço? Você consegue transferir isso para alguém? Não. Não consegue. Você falou que ia fazer um estudo sobre o perdão, e eu acho extremamente importante. Vamos fazer. Você está pensando ainda fazer? Vamos nos programar. É um estudo, é uma ciência, né? Nós vamos fazer ano que vem esse estudo do perdão. Então você não queira que o outro perdoe como você já perdoa. Entende? Você tem que ter paz com essa pessoa. Ela não tem a capacidade de perdoar. Ela ainda é vingativa, ela ainda gosta do duelo, ela ainda gosta do confronto. Você já perdoa. Você vai se estressar com a pessoa? Vai brigar com ela? Não. E nem você consegue transferir.
É igual um defeito. Às vezes eu tenho raiva de uma pessoa. Aí eu quero transferir a minha raiva, o meu ódio, para outras pessoas, para que elas também tenham ódio daquela pessoa. Às vezes eu falo, nossa, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é assim, assim, assada. Horrível, trato difícil. Aí vem a Raquel e fala, não, Marcelo, eu me dou muito super bem com essa pessoa. Aí eu falo, mas não pode, Raquel, você não está enxergando, não está vendo que a pessoa não presta? Eu fico tentando empurrar o meu ódio, tentando transferir para que outra pessoa tenha raiva. Você não consegue fazer isso. Não se estressa com isso. Você vai perder tempo, vai ganhar um monte de inimizades e vai se estressar. A minha dificuldade na relação com aquela pessoa eu não consigo transferir. E tenho que respeitar que outras pessoas tenham facilidade de se relacionar com aquela pessoa, que gostem daquela pessoa. Estão entendendo o que essa pergunta está nos dizendo? São os próprios espíritos que se melhoram. Então é o esforço. Eu me esforço e isso é intransferível. Agora, o que você consegue transferir para o outro? Dinheiro, né? Posses, recursos, tudo que é material, tudo que é de menos valor. A gente viu isso na parábola do mordomo infiel, as coisas de mais valor e menos valor. Tudo que é transitório você consegue transferir para o outro. Agora, o que é espiritual, o que é eterno, o que é conquista, você não consegue transferir. O máximo que você consegue é influenciar. A pessoa vai ver você fazendo, vai ver você falando, ela vai receber aquela influência, mas transferir, não. As virtudes têm que ser conquistadas, elas têm que ser despertadas e só você pode fazer isso por você. Uma outra questão aqui, que depende dos espíritos, né, a sua progressão, é a questão do desejo ardente, né? Você tem que desejar crescer, desejar evoluir, desejar avançar na evolução. Você tem que desenvolver esse desejo. Você é o grande artífice, o grande artesão, o grande arquiteto, o grande engenheiro da sua evolução. Mas para isso tem que envolver desejo. Desejo ardente. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Isso é importantíssimo. Submissão à vontade de Deus. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Paulo escreveu isso em Romanos 12:2. Então, qual o problema da gente se submeter à vontade de Deus? Nós já paramos para pensar sobre isso? E quando a gente não está submetido? A gente consegue enxergar quando a gente não está submetido à vontade de Deus? Deus nos deu o direito de sermos recalcitrantes, de darmos murro em ponta de faca, de aprendermos pela dor. Por quê? Porque Deus não se impõe. Deus trabalha com amor, né? A adesão. O Evangelho, por exemplo, Jesus não se impõe a nenhum de nós. O Evangelho não se impõe. É um movimento de baixo para cima, um movimento de adesão nossa em direção ao Evangelho. Agora, a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem a nossa visão de mundo. E aí Jesus vem e fala o seguinte: meu Pai, vosso Pai, nosso Pai.
Jesus fala, a minha visão de Deus, por isso eu chamo ele de meu Pai, é diferente da sua visão de Deus. Por isso que eu falo vosso Pai. Mas ele é o Pai nosso. O que muda é a visão que eu tenho de Deus. E Jesus fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como é que eu entendo Deus? Bondade, justiça, amor? Ou entendo Deus, o Senhor dos Exércitos, o marechal, o estadista, que vai fazer com que eu tenha soberania e supremacia sobre todos os povos, todas as raças? Como é que eu entendo Deus? Então, eu vou buscar me assemelhar ao Deus que eu compreendo. Entende? Então, em qualquer posição que eu estiver, Deus permite que eu seja igual a Ele, de acordo com a interpretação que eu tenho dele. Percebe? Então, sempre haverá um Deus, conforme eu compreendo, e que eu devo ser perfeito como Ele. Aí o Livro dos Espíritos nos traz a seguinte questão. Kardec pergunta, nós temos o sentido para compreender Deus? Sentido. Visão, audição. Nós temos esse sentido para compreender Deus? E a resposta é não. Não temos. Temos essa capacidade em germe, né, em potencial, que nós estamos começando a desenvolver. Jesus já tem ela desenvolvida. Então, coube a Jesus revelar Deus para nós. Como que Deus se manifesta para nós? Através das suas leis. Inclusive, nós estamos estudando as leis morais, né? Mas não tem leis materiais que regem as coisas materiais? São todas leis divinas. Temos as leis morais. Então, Deus se manifesta para nós através das suas leis. Então, quando eu estou estudando as leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos, eu estou compreendendo Deus pelo estudo, não estou? Estou estudando. Estou vendo o que são as leis morais. São os próprios espíritos que se melhoram. É preciso que haja um desejo ardente. Eu estou entendendo Deus, não estou? Quando eu começo a estudar as leis morais, estou entendendo como que Deus se manifesta. Mas isso aqui é pelo raciocínio, pelo conhecimento. Jesus, ele já conhece, porque ele já fez esses estudos há milhões e milhões de anos atrás, quando ele estava no estágio evolutivo em que nós estamos, e ele foi desenvolvendo o sentido. Então ele compreende Deus hoje no nível de vontade, como ele declarou. Eu e o Pai somos um. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu pergunto para vocês, nós temos discernimento para entender a vontade de Deus? Ainda não. Nós estamos compreendendo Deus através do estudo das leis. Entende? Esse é o primeiro passo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando numa transição para a regeneração. Nós estamos dando o primeiro passo, compreendendo Deus pelo estudo das leis. Olha como que o processo é gradativo, né? Aí daqui a pouco nós vamos compreender Deus numa conexão de vontade, como é Jesus hoje no caso.
Então, esses estudos das leis morais e das leis materiais, nós vamos descobrindo Deus nesses estudos. O que já é um avanço. Lembra do Deus antropomórfico? Qual foi o primeiro Deus, vamos chamar assim, qual foi o primeiro Deus que nós criamos? Um ancião, idoso, com a barba branca, um cajado, um trono, um mau humor danado, um monte de anjo voando ao redor e ele dando ordem para os anjos. Faz isso, faz aquilo. Então a gente imaginou um Deus antropomórfico de acordo com os parâmetros de poder que tínhamos na época, que eram os reis, né? Os impérios. O rei normalmente tinha uma barba, tinha um cetro, tinha um trono, tinha um monte de servos fazendo as vontades do rei. Então nós imaginamos, olha, se isso é o poder, então Deus também será assim. A gente começa a entender quando Jesus fala, então, vosso Pai. Então nós sempre teremos uma informação de Deus, um conceito de Deus. E a partir desse conceito, nós vamos trabalhar para sermos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, quando nós temos a lei revelada, são os próprios espíritos que se melhoram. Isso aqui não é uma revelação de Deus? Deus não nos deu condições, equipamento, roupagem, vontade e esforço para a nossa melhoria? Eu não estou entendendo como que Deus age, como que Deus nos fez, como que Deus programou toda a criação. Então, eu vou tentar ser perfeito como perfeito é Deus. E o que é ser perfeito como perfeito é Deus? Se submeter à vontade de Deus. Porque eu serei igual a Deus um dia? Eu serei absoluto? Nunca. A criatura será sempre relativa. Absoluto somente Deus. Então, como que eu serei perfeito, como perfeito é o Deus que eu conheço? Me submetendo à vontade do absoluto. O relativo se submete à vontade do absoluto. Como Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele se submete à vontade de Deus. O relativo, Jesus, se submete ao absoluto, Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A perfeição relativa é uma, a perfeição absoluta é outra. Então, quando você entende que a perfeição relativa envolve a submissão da nossa vontade à vontade de Deus, aí você vai compreendendo Deus. E Paulo escreve, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Interessante isso, né? Então, Jesus enxerga Deus, compreende Deus de uma forma muito mais avançada do que nós. Está claro isso para todo mundo? Por isso que tem muita coisa que Jesus fez que a gente não entende. Se submeter à crucificação com todo o poder que ele tinha, com todas as possibilidades que Jesus tinha, ele se submete ao martírio, à crucificação. De quem é essa vontade? De Deus. Percebe?
E Jesus se submete. E quando a gente faz o estudo do ambiente da cruz, você vai ver a riqueza desse estudo. Nós fizemos aqui alguns estudos do ambiente da cruz. Trouxemos alguns estudos. É um estudo muito rico. Você começa a entender o sentido de tudo que aconteceu. Então, a vontade de Deus é algo que nós vamos descobrir mais na frente. A gente hoje está compreendendo Deus pelas leis. Pelas leis. Deus se manifesta pelas suas leis. É assim que nós estamos compreendendo. Mais na frente, nós vamos compreender conectando a nossa vontade com a vontade de Deus, como é o caso de Jesus. Mas muito tempo, muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, né? Bem, gente, então, tá tranquilo isso aqui, né? Nós vamos estar sempre repetindo. Por quê? Porque a repetição também é uma estratégia de metodologia. Você vai repetindo, repetindo, repetindo. Quantos aqui já estão mais sociáveis? Estão perdendo o medo de se relacionar, de trocar experiências, já acreditam no poder da socialização, das trocas familiares, das trocas de experiências. Quantos aqui estão perdendo o medo, a fobia social a partir desses estudos? Quantos? Não precisa dizer. Mas reflita sobre essa pergunta, né? Você está se tornando mais comunicativo? Mais interativo? Você está trocando mais experiências? Você está mais acessível? Você está aceitando a ajuda? Você está mais disposto a ajudar? Se você está se transformando socialmente numa pessoa mais participativa, agradeça a esses estudos, essas revelações contidas no Livro dos Espíritos, porque elas estão efetivamente te ajudando nessa transformação. Busque isso, aproveite o Natal. O Natal está aí, né? Aproveite essa atmosfera do Natal, procure ser mais sociável, mais participativo, mais integrante participativo, positivo, nos grupos que vocês fazem parte. Família, trabalho, etc. Lembra dessa questão 779 do Livro dos Espíritos. Ela vai te ajudar muito nesse trabalho. E temos aqui a questão 94, aqui do Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 5. Tá? Vou pedir para a Raquel ler para nós aqui. Também está relacionada à lei do progresso. Por gentileza, Raquel. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes... Vou apagar aqui para facilitar. As manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunha dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que ninguém Deus e a alma. Acho que está faltando alguma coisa ali. Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Aos fariseus que lhes diziam: Mestre, faze-nos ver algum prodígio. Não se assemelham os que hoje vos pedem, lhes façais presenciar algumas manifestações?
Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os Espíritos lhes aparecem do modo mais inequívoco. Porquanto o orgulho os torna quais alimárias, empacadoras. Isso mesmo? Empacadoras. Isso. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não obstou a que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos move. Essa oposição é para a doutrina o que a sombra é para o quadro. Maior relevo lhe dá. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam. E essa responsabilidade é mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Exatamente. Então nós estamos falando hoje essa questão, né? Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Então veja bem, nós estamos trabalhando aqui com aulas, palestras, estudos. Nós estamos transmitindo conhecimentos. Não é verdade? Agora, nós podemos, os professores da casa, os dirigentes da casa, podem determinar que as pessoas acreditem e confiem nos conteúdos que são ministrados? Não. Nós temos o direito de duvidar? Temos. Temos o direito de ser teimosos? Temos. Temos o direito até de fazermos oposição a Deus. Isso vai alterar alguma coisa? Nada. Mas temos esse direito. Isso não vai alterar o poder de Deus, nem a ordem com que o universo caminha. Então veja bem, que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Olha o que envolve o progresso. O progresso, ele não envolve força, ele não envolve constrangimento, ele não envolve imposição, ele não envolve ameaça. Progredir, avançar, envolve mérito. E o que é mérito? É trabalho íntimo, trabalho pessoal. Então, quando a gente avança na evolução, quando a gente se esforça, quando a gente compreende, isso é um trabalho. Qual o maior dever que nós temos conosco mesmos? O dever da evolução, o dever de progredir. E isso dá trabalho, não dá? Não deu trabalho chegar aqui no Centro Espírita hoje? Não vai dar trabalho depois, quem quiser ver o vídeo no YouTube, vai ter que ligar, sentar, assistir. Dá trabalho. Não te deu trabalho vir toda semana para a casa de Francisco? Muitos daqui vão chegar em casa, vão abrir os livros, vão checar, vão ler, vão comparar, vão ler outras questões. Não dá trabalho? Dá trabalho. E o trabalho da reforma íntima? E o trabalho da transformação moral? Isso tudo gera mérito. Trabalho gera mérito.
Então Deus não vai forçar ninguém, Deus não vai se impor a ninguém, Ele vai trabalhar com o tempo. Deus é o Senhor do tempo. E Deus quer a nossa adesão espontânea, a nossa adesão de coração. Entenderam? Então, vocês se sentem constrangidos, obrigados, numa casa espírita, a evoluir, a avançar? Não. Chegam aqui, sentam, nessa liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade até de não estar prestando atenção na aula, liberdade até de dormir na aula. Graças a Deus não tem ninguém dormindo. A alegria de palestrante é quando o aluno não dorme, né, Raquel? Mas sempre foi assim nos ambientes religiosos? Ou nós já atravessamos escolas religiosas extremamente impositivas, cruéis até? Sim. Então perceba que para chegar a um ambiente como esse e receber esse tipo de orientação, que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? A história da religiosidade no mundo é ao contrário disso. A nossa história religiosa nasce com o temor. Lembram que Emmanuel ensina isso? A nossa religiosidade é despertada pelo medo, pelo temor. Inicia lá atrás com o medo dos raios, o medo das tempestades, o medo das ondas do mar, o medo dos animais gigantes. O medo. Os nossos primeiros movimentos no progresso e no conhecimento da lei de adoração se deu na pauta do medo. E quantas escolas religiosas hoje em dia cultivam o medo? Se não fizer isso, vai padecer no inferno. Se não fizer aquilo, vai arder. Não sei o quê. Medo. 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 Aqui, você está vendo que Deus não vai convencer ninguém à força, nem com medo, nem impondo medo, nem trazendo discurso de medo. Vocês sabiam que muitos já desistiram da jornada na casa espírita por causa disso? Porque estão tão acostumados a sentir medo, precisam daquela pressão, precisam daquele constrangimento, que quando chegam na casa espírita e se sentem nessa liberdade, se sentem nessa atmosfera, fala assim: nossa, que lugar fraco. Eu queria pegar uns gritos aqui, queria pegar umas ordens, queria pegar um rol do que pode fazer, do que não pode fazer. Aqui ninguém ameaça ninguém, aqui todo mundo transmite o conhecimento, dá o passe, vai todo mundo embora, não tem medo, não é imposto medo, nem constrangimento. Muita gente sai e vai atrás do medo, vai atrás do constrangimento, mas depois volta, porque a transição é assim, né? Lembra a fase da evolução do réptil? Como é que o réptil evoluiu? Ele saía do mar, ia para a praia, não ia? Ia para a praia. Ficava ali na areia, o sol, aí ele sentia a falta do mar. Geladinho, né? Molhado, aí voltava para o mar. Aí cansava ali do mar, voltava para a praia.
Aí assim, encorajando, vou entrar um pouquinho mais na praia, vou subir uma pedra agora. É a transição do réptil. A gente sai do mar, vai para o seco, volta para o mar. Volta para o seco, volta para o mar. Até que uma hora a gente vai para o seco e fica lá. E volta muito pouco para o mar. Às vezes nem volta mais para o mar. Então esse movimento envolve essa transição. A gente avança, recua. Avança, recua. No progresso, quando nós falamos do desejo ardente, na questão anterior, na submissão à vontade de Deus, nós temos que entender esse movimento. Nós vamos avançar no estudo do Evangelho, da doutrina, mas vamos sentir saudade dos tempos antigos. Vamos sentir saudade do materialismo, vamos sentir saudade da água. Mas daqui a pouco a gente avança de novo e recua de novo. E avança mais e recua mais. Até que chega uma hora que a gente avança e não olha mais para trás. Quantos de nós estamos vivendo essa sanfona evolutiva, né? A gente quer, a gente avança, mas recua. Avança, recua. Avança, recua. E isso envolve responsabilidade. Porque uma coisa é um movimento natural reptiliano, né? Sai da água, vai para a terra, volta para a água, avança mais na terra na próxima saída. Esse movimento, hoje na faixa hominal, pode ser confundido, pode se transformar em teimosia. A gente pega o instinto de conservação e transforma ele em teimosia. De onde sai a nossa teimosia de querer recuar? Estamos avançando e queremos recuar. Avançamos e queremos recuar. Vem da fase evolutiva reptiliana, quando saímos do mar e avançamos para a terra. Mas esse movimento natural e evolutivo está registrado no nosso instinto de conservação. E nós, muitas vezes, transformamos esse movimento de vai e volta em teimosia. E aí que está o perigo. Nós nos pegamos no instinto que nos trouxe na jornada evolutiva e transubstanciamos esse instinto em teimosia. E aí a gente envolve essa questão aqui, por exemplo. Mestre, faze-nos ver algum prodígio. Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão ainda quando os espíritos lhe aparecessem de modo inequívoco. Jesus, os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Não. Está vendo o que é a teimosia? A gente fica teimoso. A gente não percebe o progresso. A gente não entende o progresso. A gente é teimoso. E de onde que nasce essa teimosia? Lá da fase reptiliana. Mas não era para a gente ter desenvolvido teimosia com isso. Era para a gente entender. Essas idas e vindas, elas são uma fase na nossa evolução. Lembra do desejo ardente? Como é que você combate a teimosia? Com o desejo ardente. Eu quero sair dessa teimosia, eu quero sair dessa estagnação. Você tem que desejar ardentemente. Tá claro, gente? Quando a gente fala de lei do progresso,
Existem movimentos por dentro de nós que são naturais em termos de avançar, recuar. Avançar, recuar. É aquela fase reptiliana que vem, né? Eu avanço e recuo. Mas esse avançar e recuar, nós incutimos muita teimosia nossa nesse processo. Eu pego o instinto, que é natural, e incuto, faço uma enxertia nesse instinto com o meu orgulho, com a minha teimosia. Muitos de nós estamos aqui hoje felizes, satisfeitos, estamos na vibração dos nossos mentores espirituais que nos trazem para a casa espírita, né? Os nossos mentores são espíritos mais evoluídos do que a gente, eles nos conduzem para a casa espírita, a gente vem feliz, entusiasmado, não é verdade? Esperançoso, né? De uma boa mensagem, de um passe, de uma água fluidificada, de uma convivência saudável. Só que vai chegar um momento em que esse mentor que nos trouxe, porque sabe que aqui é um ambiente muito interessante para a nossa evolução, esse mentor vai precisar se afastar. Quando o mentor nos traz, ele está nos trazendo a força? Não, não está. Mas Deus permite que nós estejamos aqui na vibração do mentor somente por um tempo. Vai chegar uma hora que esse mentor vai ter que se afastar. Sabe aquele abraço que o mentor dá na gente, aquela vibração gostosa, aquela energia que nos faz vir para o centro espírita toda semana? Se não fosse essa magnetização, nós não teríamos força nem energia para vir? Deus permite isso por um tempo. Porque seria forçar a pessoa, não seria? Você está fazendo uma enxertia magnética, você está, mesmo que a gente não sinta, mas a gente está sendo trazido pela vibração do mentor. Deus permite isso um tempo só. Chegará um momento em que esse mentor terá que se afastar, e eu não vou mais sentir aquele entusiasmo, aquela vibração, aquela energia que me motiva. E é nessa hora que eu estarei totalmente entregue ao meu livre-arbítrio. Quero continuar? Vou continuar indo ao centro espírita? Vou continuar estudando Evangelho? Vou continuar trabalhando pela minha transformação? Ou vou desanimar? Ou já não sinto mais vontade de ir? Já não sinto mais aquela alegria, aquela energia para ir? Chegará o momento em que o nosso mentor vai se afastar. E nós teremos um tempo para tomar essa decisão. Se prossegue ou se recua. Lembra do movimento reptiliano? Muitos de nós ficamos algum tempo no centro espírita. Depois, nos afastamos. Também serve de teste, né? Prova. Provas para saber. E muitos decidem, vou prosseguir. Quando você decide, vou prosseguir porque gostei, me entreguei, me harmonizei, aí você adquire o quê? Mérito. Eu estou aqui porque quero, porque vi valor, porque vi importância, porque vi progresso. Por isso que eu estou aqui. E aí o seu mentor já vai começar a elaborar novas circunstâncias, novas experiências, são as chamadas experiências de mar alto, né? Está no Evangelho, quando Jesus pede para Pedro levar o barco para o mar alto, porque as experiências de mar alto são mais interessantes, são mais robustas. Quantos de nós vamos prosseguir? Quantos de nós vamos caminhar? Quantos de nós vamos recuar? Naquele momento em que será esperado de nós o mérito para prosseguir
para avançar na evolução. O Evangelho não se impõe. Deus não se impõe. Então prepare-se para tomar a decisão certa, na hora certa, aquela decisão que mais te interessa no seu processo evolutivo. Combinado? Então nós agradecemos o carinho de vocês, chegamos ao final, né, desse encontro de hoje. Vamos agora então para o passe, os avisos da casa e toda essa fase final do nosso encontro de hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.